Bem, a gente segue trazendo as últimas informações. Deixa eu trazer um destaque que chega de Brasília por conta das articulações dos principais partidos de olho nas eleições de 2026. Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência, ele está negociando a sua saída do União Brasil, após ver a sua sigla sinalizar preferência a Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior para disputar o Palácio do Planalto. Integrantes do Centrão avaliam que a prioridade é garantir a unidade com outros partidos, como Republicanos, PP, PL e PSD, em prol da candidatura. O Solidariedade, que deve formar uma federação com o PRD, já manifestou interesse em ter Caiado nos quadros e lançá-lo ao Planalto. Diante da recusa de Tarcísio em disputar o pleito nacional, integrantes do PSD acreditam que Ratinho Júnior é o melhor nome, com potencial para dificultar o apoio regional de algumas lideranças mais próximas do PT. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. A leitura que muitos fazem é que o Centrão insiste no nome de Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado não se sentiu respaldado por nenhuma grande liderança e agora pensa em embarcar em um projeto, em um partido talvez menor, Cristiano Beraldo. Parece que no União não vai rolar. Pois é, Caniato, parece que Ronaldo Caiado só pensa naquilo, mas do União Brasil tomou, aliás, não só do União Brasil, né, da Federação União Brasil e Progressista, tomou um tchau querido e tem que ir embora, porque ele ofendeu diretamente o presidente do Progressistas numa reação absolutamente injustificável. Tem que concordar com o senador Ciro Nogueira, porque quando o Ciro Nogueira fez a avaliação de quem seriam os nomes ali mais cotados para receberem o apoio de Jair Bolsonaro e disputarem a presidência da República por esse grupo de partidos de centro, que é o Progressistas, União Brasil, Republicanos, ele citou Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas porque são os dois mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. E aí isso gerou uma reação extremamente violenta, bruta, meio fora de propósito, de Ronaldo Caiado, querendo ele, Ronaldo Caiado, se colocar numa posição de grande legítimo representante da direita brasileira. O problema é que quando eu olho aquela cena do Ronaldo Caiado confraternizando com todos os representantes da esquerda brasileira, do Supremo Tribunal Federal, numa festa de aniversário, eu tenho dificuldade de acreditar na legitimidade das suas posições. Porque se eu estou indignado em relação às atitudes tomadas por alguém, se eu estou indignado pelos efeitos que essas atitudes têm no meu país, e o meu compromisso maior é com o meu país e com a população desse país, eu não vou dar risinho, abraços, ficar contando piada, contando de viagens, brindando com a tacinha de champanhe, com essas mesmas pessoas que estão fazendo mal para aqueles que eu defendo. Então, sinceramente, aquela cena que está gravada, foi divulgada em todas as redes sociais, aquilo ali, para mim, é uma demonstração inequívoca de que Ronaldo Caiado está olhando para o seu próprio umbigo na sua vaidade de querer encerrar a sua carreira política disputando a presidência da República. Se tiver partido político que o aceite e lhe ofereça legenda, ele que dispute a eleição, mas não venha com essa conversa fiada que quer reproduzir o que diz em cima do caminhão de som na Avenida Paulista, muito enfático, mas, na verdade, quando está ali na intimidade, vai desfrutar dessas mesmas pessoas que são atacadas por ele no caminhão de som. Pois é, e hoje foi divulgada uma pesquisa, né? Muitos cenários com muitos possíveis candidatos e ele não performou tão bem assim nessas pesquisas. Deixa eu receber o pessoal da rede. Você seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da Jovem Pan.
Fique sempre muito bem informado aqui em Os Pingos nos Is, acompanhando, claro, as análises, as reflexões dos nossos comentaristas sobre os assuntos mais importantes do dia. Você, Dávila, a decepção de Ronaldo Caiado com o seu partido e a possibilidade de ele deixar a União Brasil para tentar se viabilizar como candidato à presidência em um outro partido, né? Possivelmente um partido menor. Nas pesquisas que foram divulgadas hoje da Genial Quest, depois a gente vai trazer um dado importante, mas tinha um cenário que me chamou a atenção, com Michele e Bolsonaro. E aí vários nomes, né? Michele, Ciro, Ratinho, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, além de Lula, claro. Lula em primeiro lugar, mas Caiado, por exemplo, atrás de Zema, de Ratinho, de Ciro Gomes e de Michele Bolsonaro. Apesar de ter se lançado pré-candidato antes de todo mundo, ele ainda é um nome muito regional, né, Dávila? E precisaria fazer esse trabalho, precisaria ter o respaldo de um partido grande, né, Dávila? Caniato, é um nome regional como esses outros governadores que você citou. O problema é que precisa de uma grande máquina partidária para esse nome deixar de ser regional e ser nacional. E, teoricamente, ele teria, porque a União Brasil é um dos maiores partidos. O problema é que ele não combinou com os russos. Ele quis sair candidato, o partido acabou não endossando, deixou ele falando sozinho e cada vez criando mais constrangimento, porque como nós sempre repetimos aqui nos Pingos nos Is, os grandes partidos não estão interessados em lançar presidente da República, eles estão interessados em eleger deputados federais, porque é o número de deputados federais que determina o fundo partidário e o fundo eleitoral. O que os partidos querem é grana, dinheiro nosso dinheiro que vai servir a esses feudos partidários que é o fundo eleitoral e o fundo partidário. Portanto, eles não estão interessados hoje em discutir presidência da República. Aliás, União Brasil, nós já reportamos esses últimos dias, tem gente querendo ficar com o governo e gente querendo sair do governo e apoiar a candidatura de oposição. Então, de fato, se a ambição de Ronaldo Caiado é disputar a presidência da República, ele tem que deixar a União Brasil, porque ele vai ser cozinhado em banho-maria provavelmente até as vésperas da convenção do partido no próximo ano, que será em julho, ali sim que as candidaturas serão homologadas. Então, alguém que precisa deixar de ser uma liderança regional e crescer nacionalmente, precisa de um partido que dá apoio integral neste instante. E daí está buscando uma nova casa que parece que é o Solidariedade. Os outros candidatos, pré-candidatos, têm seus partidos políticos dando absoluto respaldo. No caso de Ratinho Júnior, o PSD está dando todo o respaldo para a sua candidatura. No caso de Romeu Zema, o Partido Novo está dando todo o respaldo à candidatura. Por isso que eles têm chance de deixar de ser figuras regionais e se tornar figuras nacionais. Agora, com um partido que não quer entrar nesse jogo, você está perdendo tempo se pretende ser uma candidatura nacional. Pois é, mas eu fico pensando, Ronaldo Caiado negociando com o Solidariedade, porque o Solidariedade é o partido do Paulinho da Força, né? Então, não sei se é exatamente o partido dos sonhos de Ronaldo Caiado. Enfim, vamos acompanhar. Você, Mota, como observa essas movimentações nos bastidores, as frustrações e decepções de Ronaldo Caiado com a União Brasil e a possibilidade de ele deixar a sigla e talvez até firmar uma parceria com Paulinho da Força no Solidariedade? Política é isso. Uma das lições que eu aprendi, Caniato, na minha passagem pela política foi a seguinte: nunca peça a alguém para abrir mão do seu sonho de ser candidato, por mais impossível que esse sonho pareça. Porque toda candidatura começa um dia com um sonho. A maioria das pessoas que é candidato, um dia teve essa vontade, comentou com alguém e recebeu como resposta: deixa de besteira, esquece isso, você vai entrar numa furada. Porque para algumas pessoas, uma candidatura pode ser uma solução para a vida, né? Inclusive solução financeira. Mas para outras é uma vocação, é uma forma
de dar uma contribuição para a história do país. Agora, a outra coisa que eu aprendi na minha passagem pela política é que os maiores obstáculos a uma candidatura estão dentro dos próprios partidos. Pois é, e é preciso lembrar que Ronaldo Caiado tem muita experiência na política, né? Além da atuação no estado de Goiás, foi deputado federal, senador, foi candidato à presidência da República em 89 pela UDR, né? Talvez o primeiro partido que representava o agronegócio, né? Os ruralistas. Ele, bem novo, participou daquele pleito de 89. É uma figura muito respeitada, né, Cristiano Beraldo? E ele tem, digamos, bons índices para divulgar em uma eventual campanha, né? Principalmente os índices ligados à segurança pública no seu estado. Mas por que não apostam em Ronaldo Caiado como um nome? Eu ia falar uma novidade da política, mas não dá para considerá-lo um cara novo, porque já está há muitos anos. Mas talvez viesse com uma proposta diferente, enfim, defendendo aquilo que foi feito em Goiás, tentar implementar uma agenda diferente. Por que não Ronaldo Caiado? Por que não apostaram nele? E União Brasil só apostam em si mesmos. Eles não apostam em mais ninguém. Eles apostam naquilo que é garantido que eles ganhem alguma coisa em razão do interesse próprio com que usam o partido político. Basta ver o que aconteceu quando houve esse desentendimento na votação da PEC da blindagem, que na Câmara foi transformado para estender os benefícios de proteção para, além dos parlamentares, também para os presidentes de partido político, obviamente para defender Antônio Rueda. E aí, quando foi para o Senado, Davi Alcolumbre, junto com o governo federal, colocou a bola no chão e acabou com o jogo, e deixou Antônio Rueda exposto. Isso gerou uma reação para a defesa de Antônio Rueda, que foi, claro, uso do partido político para defender o seu presidente. Ele deu 24 horas para que os representantes do União Brasil saíssem do governo federal. E aí, como dizem ou diziam na nossa época, Renato, pagou o maior mico, porque ninguém saiu. Aliás, o ministro até hoje está lá, dizendo que não vai sair, não. Ele prefere sair do partido do que sair do governo, aquela teta cheia de leite para ele mamar o orçamento público. Então, Caniato, esse uso de forma pessoal dos partidos impedem que figuras como Ronaldo Caiado, que tem uma história na política brasileira, sejam projetadas nesse momento como um candidato viável. Aliás, a gente precisa lembrar que o União Brasil, nas eleições municipais em São Paulo, tinha Kim Kataguiri já marcando 10% de intenção de voto, e mesmo Kim Kataguiri tendo sido deputado com a maior votação do União Brasil em todo o país, nas eleições de 22, nem isso fez com que a União Brasil, de fato, endossasse a sua pré-candidatura na época e lhe garantisse a legenda. Aliás, tem um outro caso, Caniato, que é a candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná. Diferente de Ronaldo Caiado, Sérgio Moro está em primeiro lugar em todas as pesquisas. Está com tudo para ganhar o governo do Paraná. Mas, mesmo assim, há uma gigantesca resistência dentro do União Brasil para que seja concedida a Sérgio Moro a legenda do União para ele disputar o governo do Paraná. Então, não há decisão lógica de um partido como União Brasil. Aliás, se União Brasil deixar de existir amanhã, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença ao Brasil. Talvez, não. Vai melhorar a política brasileira, porque vai ter que lidar com menos gente tentando morder o orçamento multibilionário que financia os partidos políticos no país. Então, essa é a realidade de Ronaldo Caiado. Agora, ele está com essa ideia fixa da candidatura, apesar da má performance nas pesquisas eleitorais. Vai procurar um partido pequeno e relevante, não vai ter dinheiro para fazer campanha e vai ficar jogando na expectativa de uma imensa frustração de outros candidatos. E aí, de repente, se colocar numa posição de que só sobre ele, que por eventos externos à campanha dele, ele se torne
um candidato mais competitivo. E só para terminar, eu lembro, Canhoto, você lembrou 1989, num determinado período daquela campanha, Ronaldo Caiado disparou nas intenções de voto. Ele ficou ali próximo de disputar aquela eleição para ganhar. Mas aí, durante um debate, teve uma performance ruim, enfim, aquele hype de Ronaldo Caiado rapidamente também se desfez e ele não teve uma boa performance. Pois é, e só tinha político conhecido, né? Pelo menos uns 12, né? Mário Covas, Guilherme Afife Domingos, Paulo Maluf, Aureliano Chaves, enfim, muitas figuras, Lula, Fernando Collor, enfim, muitas figuras importantes